Olá, galerinha do nono ano, eu sou o professor Gleidson e estamos iniciando mais uma aula de educação física. Hoje na aula será uma retomada de conteúdo sobre a classificação dos esportes, assim como você pode notar nos slides. Então, galera, como vocês já conhecem, existem diversas modalidades esportivas. Algumas são aquáticas, outras são disputadas na areia, outras são disputadas através de bicicletas, certo? E assim em diante. Então, pessoal, nós vamos hoje estudar um pouquinho, né, sobre esses esportes, mas de que maneira? Classificando esses esportes, né? Cada esporte ele tem uma finalidade, ele tem uma intenção, ele tem uma regra. Então, baseado nisso, ele é classificado de alguma maneira. Só que antes, vamos ver o nosso objetivo da aula? Olha lá, o objetivo é conhecer o conceito de esporte e suas classificações, a fim de entender melhor do objetivo, finalidade e intenção das diferentes modalidades. Então, como eu já disse para vocês, cada modalidade esportiva ele tem uma intenção e tem uma finalidade. E baseado nessa intenção, nessa finalidade, é que classificamos ele. Né? Antes de tudo, também vamos conhecer o conceito de esporte. Vamos lá saber o que é esporte? Olha lá, esportes. O esporte é uma prática corporal integrada da cultura de movimento do corpo. Suas modalidades são caracterizadas por competições, geral de regras universais, federações e confederações, que organizam a prática esportiva nos níveis regional, estadual, federal e mundial. Existem inúmeras modalidades esportivas que podem ser classificadas de maneiras diferentes dependendo da sua finalidade e intenção. Certo? Então, a partir do momento que fazemos movimentos, né, do corpo e ao mesmo tempo envolve regras, envolve uma organização por trás disso, uma federação ou uma confederação, estamos praticando um esporte, certo? Então agora vamos saber que classificações são essas que cada esporte tem? Olha lá. Quais são essas classificações? Essas classificações elas poderão ser em esporte de marca, em esporte de precisão, em esporte de invasão, em esporte de campo e taco, rede ou parede, combate e os técnicos combinatórios. Vamos saber como que cada modalidade classifica? Olha lá. Primeiramente, vamos para o esporte de marca. Você pode notar aí uma figura do atletismo, de uma prova de corrida, certo? Por que ele é um esporte de marca? Porque para alcançar o objetivo dessa modalidade, você precisa alcançar uma marca. Por exemplo, um atleta que vai percorrer 100 metros, por exemplo, ele precisa, né, nesses 100 metros, fazer o menor tempo possível. Ele precisa percorrer esses 100 metros no menor tempo possível. E assim ele vai estar fazendo uma marca. Essa marca é que vai classificar ele em primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugar, né, da corrida. Se ele for o vencedor, se ele for o segundo colocado, ou se ele for o terceiro colocado, certo? Então toda modalidade que você precisa almejar uma marca, alcançar uma marca, é classificado como esporte de marca. Vamos ver o conceito de esporte de marca? Os esportes de marca são aqueles em que os competidores disputam através da comparação entre suas marcas. Nas corridas, por exemplo, vence quem realizar o percurso no menor tempo possível. Nos arremessos, a meta é atingir a maior distância. Já nos levantamentos de peso, vence quem levantar a maior quantidade de peso. Então, e daí você vê. A corrida você tem que alcançar o menor tempo possível, né, naquela meta que você tem, daquela quantidade de metros que você tem que percorrer. No arremesso de peso, você tem que arremessar aquele peso na maior distância possível, certo? Tem que ser forte, arremessar bem longe. E já no levantamento de peso, você tem que levantar a maior quantidade de peso que você conseguir, né? A maior quantidade de peso possível, para você estar classificando. Então, o esporte de marca, toda vez que você precisa alcançar uma marca, certo? Você vai estar classificando esse esporte em esporte de marca. O próximo classificação é o esporte de precisão. O esporte de precisão é aquele esporte que você precisa ser preciso no movimento. A figura aí mostra o arco e flecha. E lá na frente tem o alvo. Qual que é o objetivo? É acertar o arco e flecha no alvo, certo? Então, quanto mais perto ela alcançar, né, a flecha, né, naquele alvo, mais pontos ela vai ganhar. E daí em diante que vem a classificação do esporte, né, por esporte de precisão. Vamos ver o conceito? O esporte de precisão tem como objetivo atingir ou se aproximar de um alvo fixo ou móvel. O objetivo deve acertar o alvo, pode ser projetado de diferentes maneiras, dependendo da modalidade. Pode ser projetado com uma arma, né, no caso de tiro ao alvo, como no caso do tiro, né, e no arco e flecha.
Pode ser golpeado com um taco, como no golfe e na sinuca, ou lançado com as mãos, como na bocha, no curling, no dardos e etc. Então, pessoal, a partir do momento que você tem um alvo, você precisa, né, acertar esse alvo, esse esporte vai classificar em esporte de precisão. Por que precisão? Porque você tem que ser preciso, né, na pontaria, tem que ser preciso no lançamento, no movimento, ok? Então vai variar de acordo com arco e flecha, como você viu na figura, pode ser com uma arma, no caso do tiro, pode ser com um dardo, né, que você arremessar com a mão, a bocha, né, que é uma bola que você arremessa também com a mão, e o curling. Agora, a próxima classificação é esporte de invasão. O próprio nome fala invasão, quer dizer que você tem que invadir alguma coisa. Esses esportes são mais comuns, porque nós praticamos eles, né, e assistimos eles com mais frequência, certo? Na televisão assistimos muito futebol, assistimos muito basquete. Nas escolas, nas praças públicas, nas ruas, praticamos muito esses esportes também. Por que eles classificam em esporte de invasão? Porque o objetivo é invadir o campo do adversário, né, chegar mais próximo possível da sua meta, para estar marcando ponto, no caso do basquete, o gol no caso do handebol, o futebol no caso do futebol, certo? Daí outros também aquáticos, no caso que é o handebol de piscina lá, que chama, né, polo aquático, e assim em diante. Então é invasão porque você precisa invadir o campo do adversário, aproximar da meta para poder alcançar o seu objetivo. Olha a classificação de esporte de invasão. O esporte de invasão possui como objetivo o ataque ao campo adversário e a conquista de sua meta. Essa meta, em geral, deve ser alcançada por uma bola ou objeto semelhante. Puck no hóquei, o puck é aquele objeto, né, esférico, né, mais fininho, um pouquinho. O ponto é marcado quando se atinge o gol, a cesta, o touchdown e o try, por exemplo, certo? Então, a partir do momento que você invadiu o campo do adversário, atingiu, chegou mais próximo da sua meta e atingiu a sua meta, você vai estar dando o primeiro passo para conquistar a vitória e alcançar o objetivo. Então, por isso que esses esportes, né, coletivos, futebol, handebol, basquete, polo aquático e muitos outros, é classificado como esporte de invasão. Próxima classificação são os esportes de campo e taco. O esporte de campo e taco, né, o nome já fala, campo e taco, que é preciso para ser praticado em um campo aberto e com um objeto de um taco. O beisebol, como você pode ver aí na figura, representa bem essa classificação de esporte, porque olha lá, o atleta está com um taco de beisebol na mão, certo? E está jogando num campo aberto. Vamos ver o conceito de esporte de campo e taco? Olha lá, conceito. Os esportes de campo e taco visam a proteção de sua base e rebater a bola de forma com que a equipe adversária demore a assumir o seu controle, certo? Então, no beisebol, o adversário lançou a bola, você tem que bater ela bem longe e sair correndo, percorrer aquele espaço ali para você estar marcando ponto, para poder alcançar o objetivo do jogo. Agora vamos para os esportes de rede e parede. O próprio nome também diz rede, porque você necessita de uma rede para desenvolver o jogo. Parede, porque você precisa de uma parede também para desenvolver o jogo. Um esporte clássico que nós estamos acostumados a assistir, né, nas Olimpíadas vimos muito, é o voleibol. O voleibol é considerado um esporte de rede. Por quê? Porque o objeto principal ali que que você tem como limite é a rede. A rede está ali no meio e você tem que jogar a bola por cima da rede. Outros esportes também pode ser considerado esporte de rede, né? Pode não, é considerado esporte de rede, como o tênis normal, o tênis de mesa, né? O famoso ping-pong. Então, toda vez que tem uma rede como objeto de jogo, certo? Ele vai ser classificado como esporte de rede. Já o esporte de parede, como você pode ver na figura abaixo, né? Representada pelo squash, né, você precisa de uma parede para poder desenvolver o jogo. No squash, você utiliza uma raquete e uma bolinha. O objetivo é jogar essa bolinha na parede para ela retornar e pingar mais de uma vez, né, na hora do seu adversário tentar buscar essa bola. Então, o squash utiliza a parede como objeto, por isso que ele se enquadra em um esporte de parede. Olha o conceito dos esportes de parede e de rede, começando pelo de rede. Os esportes de rede possuem como objetivo geral jogar a bola por cima de uma rede para o campo adversário, de modo a dificultar a sua devolução. Alguns esportes de rede permitem que a bola, né, dê um kick no campo, como o tênis.
O tênis, né, ou o ping-pong, o tênis normal, o ping-pong, o tênis de mesa, ele permite que a bola quique uma vez no campo adversário, mas sempre tem que passar por cima da rede, certo? Já o voleibol não permite. A partir do momento que ela quicou no campo do adversário, você marca ponto. Então o adversário tem que impedir isso. Mas todos eles é classificado como esporte de rede porque utilizam uma rede. Agora vamos ver o de parede. Já os esportes de parede são aqueles em que os competidores alternam-se atacando a bola e rebatendo contra uma parede de rebote, como o caso do squash. O ponto ocorre quando um dos jogadores não consegue responder ao ataque adversário. Isso que eu estou falando, ela bateu na parede e voltou e o adversário não conseguiu pegar, então é ponto para você, certo? Então, sempre o objetivo, né, central do jogo é jogar a bola na parede, certo? Então, vai ser classificado como esporte de parede. Esporte de combate, assim como você pode ver na figura, esporte de combate são as lutas e as artes marciais. Na figura aí está sendo representada pelo MMA, que são as artes marciais mistas, né? Que está em alta no momento, tem grandes lutadores brasileiros que já ganhou vários cinturões. Então, combate, por quê? Porque você vai ter um combate contra o seu oponente, certo? Então, todas as lutas se encaixam em esporte de combate, né? O MMA, o karatê, o jiu-jitsu, o kickboxer, o boxe e vários outros, certo? Então, a partir do momento que você tem um combate com o seu adversário, né, essa luta, né, esse confronto corporal, vai ser classificado como esporte de combate. Vamos ver a definição? A definição: o esporte de combate são as lutas e as artes marciais. Cada modalidade de combate possui suas próprias regras e golpes pré-definidos. As modalidades de combate podem ser realizar-se no corpo a corpo e com objetivo, como no caso da esgrima. O objeto é realizar pontos golpeando o adversário, né, dominando-o ou levando ao nocaute. Então, além dos esportes de combate corpo a corpo, como são as lutas e as artes marciais, tem a esgrima, que é aquela luta de espada, né? Quando você consegue encostar a ponta da sua espada no seu adversário, quer dizer que você marca ponto. Então tem esse confronto, tem esse combate de um contra um, certo? Então todas essas lutas, né, as artes marciais e mais a esgrima, sempre vai ser classificada como esporte de combate. E por último, são os esportes técnico combinatório. Professor técnico combinatório, por quê? Os técnicos combinatórios, pessoal, são aqueles esportes que envolvem beleza, que envolvem arte, que envolvem música, assim como a ginástica rítmica, né, a famosa GR, a ginástica artística, né, que teve aí nas Olimpíadas, que a ginástica artística, essa menina aí da foto é a Rebeca, ela conquistou 2 medalhas muito importantes, conquistou o ouro, né, no salto sobre o cavalo, e conquistou também a prata, né, no solo. Então, muito importante, ela tem que fazer uma apresentação bonita, envolve beleza, tem que ser precisa nos movimentos, certo? E daí, no grau de dificuldade, ela vai ganhar uma pontuação e vai saber a sua colocação, vai alcançar o seu objetivo. Assim como ginástica rítmica e ginástica artística, existem vários outros esportes. Vamos ver o conceito de esporte técnico combinatório? Os esportes técnico combinatórios são aqueles em que atletas cumprem uma rotina de movimento e são avaliados por uma banca de juízes. Os juízes julgam o grau de dificuldade da execução e da precisão dos movimentos. Então, além das ginásticas, né, que eu já citei para vocês, temos o nado sincronizado, temos o surf e vários outros, né? Tudo isso os juízes vão avaliar a sua performance ali durante a sua apresentação. Tem que ser uma coisa assim bonita, chamativa, tem que ser preciso, perfeito nos movimentos corporais, certo? E daí em diante vai gerar a sua nota. Ok, galera? Então, todas as classificações de esportes são essas, né? Eu estarei atendendo vocês também pelo WhatsApp. Qualquer dúvida é só chamar lá. Esses slides serão disponíveis também para vocês no grupo. Muito obrigado pela aula e até a próxima.